Lucas, ele vai também relatar que o Evangelho de Cristo é o Evangelho dos marginalizados e das mulheres, tá? É interessante notar que certas histórias populares, como o filho pródigo e o bom samaritano, são encontradas somente nesse Evangelho, que tem uma ênfase especial no cuidado de Deus para com os aflitos e marginalizados da sociedade da época. Grupos como gentios, samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores e outros considerados marginalizados em Israel, conquistaram a compaixão e a atenção de Lucas na escrita de seu livro. Aliás, Lucas dá especial atenção às mulheres em seu evangelho e relata de forma intensa a presença feminina no evangelho de Jesus. Por exemplo, somente ele registra que enquanto Jesus e seus discípulos iam de aldeia em aldeia pregando o evangelho, um grupo de mulheres os acompanhava fielmente. Foi o que nós lemos aqui, em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Jesus foi para as mulheres de seu tempo não somente o Salvador, mas aquele que trouxe à tona a sua importância para o reino de Deus, exaltando a dignidade da condição social feminina. Então olha bem, a importância de Jesus para as mulheres, tá? Mulheres dentro do conceito judaico, dentro do conceito religioso. Até hoje as mulheres sofrem discriminação em determinadas nações, em determinados países, por causa das suas religiões, principalmente o Islã, o Islã, onde a mulher é tratada, digamos assim, desculpa a expressão da palavra, como um objeto, a mulher é tratada como uma coisa descartável. Jesus vai trazer à tona, dentro do Evangelho de Lucas, a importância desta mulher. Observe que uma mulher estranha não tinha como chegar perto de um homem judeu, não tinha, mesmo ela sendo judia, não podia chegar, não podia. O homem conversava com o pai da moça, para depois, a moça era desposada para aquele homem, separada, não tinha contato com mais ninguém, e no determinado tempo, no tempo certo, ela era dada àquele homem como esposa, Observe como Jesus entra na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Então observe que coisa extraordinária, observe que coisa linda, é o Evangelho de Lucas, que é trazido agora para a universalidade, é trazido de forma universal, por motivos que estão claros para nós. O Evangelho de Lucas tem sido chamado por muitos de o Evangelho da mulher. Perceba a lista de relatos de Lucas envolvendo a figura feminina e o grande número de mulheres envolvidas nesses relatos. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista, Lucas capítulo 1. Ana, a profetisa, Lucas capítulo 2. A sogra de Pedro, Lucas capítulo 4. A viúva de Naim, Lucas capítulo 7. A mulher pecadora, Lucas capítulo 7. A Maria Madalena, curada de espíritos malignos, Lucas capítulo 8. A mulher do fluxo de sangue, Lucas capítulo 8 também. Joana, mulher de Cusa ou Cusá, procurador de Herodes. Susana, que serviam a Jesus com seus bens, Lucas capítulo 8 e Lucas capítulo 24, versículo 10. Maria e Marta, Lucas 11, 27 e 28, a mulher dentre a multidão, Lucas 11, a mulher encurvada, Lucas 13, a mulher na parábola da moeda perdida, Lucas 15, a viúva que pedia justiça, Lucas 18, a viúva pobre, Lucas 21, as filhas de Jerusalém, Lucas 23. Olha a inserção da mulher dentro do Evangelho, no contexto de Lucas, na escrita de Lucas. Dentro do Evangelho de Mateus não pode ser colocado com tanta frequência, a pessoa da mulher, a pessoa feminina. Não pode, a não ser que seja de modo discriminatório, com raríssimas exceções, quando lá Jesus cura
a sogra de Pedro, né? A mulher do fluxo de sangue, ela vem ao encontro, né? Mas nós estamos dizendo Jesus ir de encontro à pessoa, né? Então olha o diferencial e olha a universalidade do Evangelho de Cristo dentro da visão de Lucas, tá? Outro fato interessante sobre o Evangelho de Lucas é a ênfase que ele dá à atuação do Espírito Santo, tá? Há 16 referências explícitas sobre a dinâmica atuação do Espírito Santo, onde Lucas ressalta sua obra tanto na vida de Jesus quanto no ministério da igreja. Então a ênfase dada, né, ao Espírito Santo dentro dos evangelhos sinóticos, irmãos. Não confunda evangelhos sinóticos com o evangelho de João, tá? Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? O evangelho de João é o evangelho à parte, tá bom, meus irmãos? Então não confunda isso aí. E talvez você possa pensar, poxa, mas João fala muito mais do Espírito Santo. Tudo bem, João não é um evangelho sinótico, tá, irmãos? Assim como Atos dos Apóstolos não é um evangelho sinótico que fala muito sobre o Espírito Santo, tá? Inclusive sobre a sua descida, lá em Atos 19, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, né? Ele pergunta aos crentes que estão ali: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? O Espírito Santo, dentro do livro de Atos, também tem uma citação maravilhosa. Mas nós estamos falando dos evangelhos sinóticos, entenda, por favor. Em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo é vista na vida de várias pessoas fiéis relacionadas ao nascimento de João Batista, né? Lucas capítulo 1, 35. Na vida de Isabel, prima de Maria, também a ação do Espírito Santo é destacada, né? Lucas capítulo 1, 41. E por aí vai, Zacarias, né? Simeão, né? E tantos outros, onde há referências, citações sobre o Espírito Santo de Deus. Outras peculiaridades do Evangelho de Lucas: a última viagem a Jerusalém é a mais preciosa mais preciosa colaboração de Lucas para a nossa compreensão do ministério de Jesus. Nessa parte do Evangelho, ele apresenta o ministério de Jesus na Pérea, tá? Registra várias das mais conhecidas parábolas não contadas em nenhum outro evangelho. Por exemplo, o bom samaritano, o rico insensato, o filho pródigo, o rico e Lázaro, o fariseu e o publicano, além de outras, né? A dracma perdida, né? A ovelha perdida, a parábola da grande ceia e tantas outras que Lucas ele traz aí para o nosso conhecimento, fazendo menção, né? Fazendo menção da inserção, né? Do gentio, né? No contexto religioso, no contexto do Evangelho. Lucas é detalhista e preciso como um jornalista. Era um historiador nato, e como historiador ele era observador e um pesquisador por excelência. Aprove a Deus levantar um homem culto para escrever a um mundo gentio que buscava conhecimento, mas que também estava sedento por algo novo e desafiador, como o Evangelho, para alcançar o coração dos gentios. Deus usa um homem de origem gentílica e culto, e que conhecia de fato o coração de seu leitor. Como homem, Lucas é admirável, pois abriu mão de uma vida próspera como médico que era, e decidiu renunciar a si mesmo e seguir a Jesus, dedicando toda a sua vida em favor do progresso do Evangelho. Mais tarde, ele se torna companheiro e principal ajudador de Paulo em seu ministério, e corajosa, abnegadamente se coloca ao seu lado no final de sua vida na prisão, sendo o único a não abandonar Paulo e cuidar dele até o fim. Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11: só Lucas está comigo. Próxima aula.